Olá, eu me chamo Danusa Leão, sou bolsista PCD e vou apresentar para vocês o projeto intitulado que Preservação por Vitrificação do Sêmen de Macaco de Cheiro, Saimiri coliense, para o suporte ao estudo de sua estrutura. Esse projeto ele faz parte dos estudos do grupo de pesquisa em Biologia e Conservação de Primatas e está sob a orientação do professor Dr. Helder Queiroz. A diminuição da população de primatas não humanos se dá principalmente por ação antrópica, que pode ocorrer por meio de queimadas, desmatamento, pela expansão de cidades e pela caça ilegal de animais. Nesse sentido, no último censo levantado pela União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, entre os 25 primatas mais ameaçados do mundo, 6 espécies são neotropicais, que seria os primatas da América Central e os nossos primatas da América Latina. E dentre essas 25 espécies, 2 espécies são brasileiras, o Saguinus bicolor e o Aloata gariba. Nesse sentido, cada vez mais são necessárias medidas para a conservação dessas espécies, que podem ocorrer in situ ou ex situ pela formação de banco de germoplasma animal. Dessa forma, as biotecnologias elas têm sido utilizadas como uma ferramenta justamente para a gente entender a fisiologia reprodutiva dessas espécies, para os estudos voltados, como o primata ele é um modelo experimental para um homem em estudos voltados à fertilidade e também para a conservação dessas espécies que podem estar em algum grau de ameaça. O Saimiri conice, popularmente conhecido como macaco de cheiro, ele foi uma espécie proposta como modelo experimental para outras espécies do gênero que estão em algum grau de ameaça, como é o caso do Saimiri vanzolini, que ele é considerado vulnerável à extinção. Entretanto, sabe-se que as espécies de primatas neotropicais, eles possuem um fator limitante que ainda precisa ser melhor elucidado, que seria o coágulo seminal. O sêmen desses macacos, eles possuem 2 frações. Uma fração líquida, como a gente pode ver aqui na figura F, e uma fração coagulada. A fração coagulada ela é que tem maior concentração de espermatozoides. E para que a gente possa utilizar essa célula posteriormente em outras biotecnologias, é preciso que a gente faça a dissolução desse coágulo. Entretanto, já foi demonstrado que após essa dissolução, a célula espermática ela perde sua qualidade, principalmente em parâmetros como motilidade e integridade de membrana plasmática. A criopreservação seminal ela já foi realizada em Saimiri coliense e em outras espécies do gênero por meio da criopreservação por congelação convencional, ao qual possui 5 etapas base, que vai desde a coleta do coágulo, desde a coleta do sêmen, até a dissolução do meio, até a parte de resfriamento, que se dá a 4 graus Celsius, e a congelação propriamente dita, que é em torno de menos 196 graus, que seria a temperatura do nitrogênio líquido. Posteriormente, essa célula ela é aquecida em 37 graus para utilização em outros protocolos. Entretanto, após a dissolução desse coágulo, foi verificado que, e nas demais etapas, que houve uma diminuição da qualidade espermática, principalmente nos parâmetros de motilidade e integridade e funcionalidade de membrana celular. Sabe-se que o plasma seminal ele possui alguns fatores cruciais para a sobrevivência da célula espermática, como vitaminas, alguns fatores, proteínas que são importantes, que vão se aderir durante o trajeto na ejaculação à membrana espermática, que são cruciais para que ocorra a fecundação e sucesso do desenvolvimento embrionário. Além do que, o diluidor seminal utilizado para a liquefação desse coágulo, ele precisa ter uma osmolaridade compatível com o plasma seminal, visto que a célula espermática, ela tem baixa tolerância à diminuição de temperatura e também à diferença de osmolaridade. Então, para que eu tenha o sucesso da manutenção da qualidade dessa célula, é necessário que esse meu diluidor tenha uma osmolaridade compatível com a do plasma seminal. A criopreservação, sabe-se também que ela possui
alguns fatores deletérios a essa célula espermática, que seria a formação de cristais de gelo durante essa perda, essa diminuição de temperatura. Esses cristais de gelo, eles podem se depositar tanto extra quanto intracelularmente e fazem ruptura de membrana, ocasionando perda da capacidade fecundante dessa célula. A vitrificação, ela tem sido proposta como uma alternativa justamente para evitar a formação desses cristais de gelo, utilizando crioprotetores em altas concentrações ou então na ausência desses crioprotetores, como já foi verificado na célula espermática para o homem. Além disso, sabe-se que esse processo de preservação ele pode acarretar em perda de algumas proteínas cruciais para o sucesso tanto da congelação quanto da fecundação. Essas proteínas espermáticas, elas são hoje em dia classificadas como biomarcadores e indicativos de uma boa congelabilidade, assim como uma boa qualidade seminal. Algumas proteínas já foram relacionadas à motilidade espermática, à espermatogênese, à fecundação. No caso, algumas proteínas elas são diretamente relacionadas à ligação ósseo-espermatozoide e também ao desenvolvimento. Então, conhecer e saber como é que esse proteoma da célula espermática que passou pelo esse processo de criopreservação é crucial para o sucesso posterior em outras biotecnologias, além da determinação das molaridades. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho, o objetivo geral, é desenvolver um protocolo de vitrificação para a preservação do sêmen de macaco de cheiro, visando a formação de um banco de germoplasma. Além disso, como um objetivo específico, nós temos a avaliação andrológica desses animais, estabelecer qual as modalidades do sêmen in natura de macaco de cheiro, testar o melhor protocolo de vitrificação, assim como avaliar o melhor diluidor compatível com a osmolaridade do sêmen após a vitrificação desse coágulo, assim como avaliar o perfil proteico desse sêmen que passou antes e após a vitrificação. E também verificar quais alterações micromorfológicas podem ter sido, a célula espermática pode ter sido acometida. Como metodologia, esse projeto já possui aprovação da Comissão de Ética do Uso de Animais do Instituto Evandro Chagas e também do Sistema de Autorização em Informação em Biodiversidade, o SISBio, emitido pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Como local de execução, esse projeto é em parceria com o Centro Nacional de Primatas, localizado em Ananindeua, no Pará, com o Laboratório de Biotecnologia e Medicina de Animais da Amazônia, que vai acontecer toda a parte de análise seminal, e o Instituto Evandro Chagas, onde vai ocorrer a análise da ultraestrutura desse espermatozoide. O grupo experimental será composto por 10 animais, machos adultos da espécie Saimiri colinse. Os animais eles ficam em galpões coletivos, em que eles recebem alimentação à base de hortifrutigranjeiros, ração peletizada, específica para primatas e água à vontade. Para a contenção desses animais, primeiramente é realizada a contenção física por um técnico de manejo do Centro Nacional de Primatas, utilizando o pulsar. Em seguida, é realizada a contenção química, com a associação de dexametomidina e ketamina, e também, após, é realizada toda a pesagem dos animais, aferição da frequência cardíaca e respiratória, que são monitoradas durante todo o procedimento, e também é realizada a biometria testicular e a biometria corporal. Para a coleta de sêmen, serão realizados eletroestímulo, utilizando um eletroejaculador com uma probe retal específica para a espécie Saimiri colinse, em que a gente vai realizar um total de 12 coletas por animal, ou seja, ao longo do ano, com um intervalo de 30 dias, e esse sêmen ele é depositado em microtubos. Para a análise da osmolaridade, é feita a partir da fração líquida, já que a fração coagulada a gente não consegue medir a osmolaridade, porque precisaria passar por uma diluição. Então, essa aferição vai ser realizada na fração líquida por um osmômetro por pressão de vapor. Para a vitrificação, será feita do coágulo seminal com duas metodologias, utilizando a superfície sólida e palheta. Após a devitrificação, será realizada a diluição desse coágulo em ACP, em água de coco em pó, e pestris.
tanto a osmolaridade quanto a vitrificação será realizada no primeiro ano ao terceiro ano do projeto. A análise seminal, tanto do coágulo, né, que a gente chama que seria a avaliação macroscópica por meio do volume, do pH, da cor, opacidade e determinação do grau de coagulação, será realizado após a coleta, e no caso dos parâmetros espermáticos, como motilidade, vigor, funcionalidade de membrana plasmática, integridade de membrana plasmática e também a crossomal, atividade mitocondrial e morfologia espermática, será realizada tanto da fração líquida para a determinação da osmolaridade, quanto após a devitrificação do coágulo seminal. Para a realização da análise das ultraestruturas, será feita, primeiramente, por meio da microscopia eletrônica de varredura, em que aquela célula espermática ela vai ser fixada em lamínula, contendo polidelisina, passará por todo um processo de desidratação celular, por um gradiente, realização do ponto crítico e revertimento do carbono e camadas de ouro, em que as estubs posteriormente serão analisadas em um microscópio de varredura. Já a microscopia eletrônica de transmissão será realizada também por um protocolo já estabelecido para primatas, em que ocorrerá lavagem após fixação, uma segunda lavagem dessas amostras, uma desidratação em gradiente de acetona, a infiltração em resina, cortes ultrafinos de 70 nanômetros e depois o contraste utilizando acetato de uranila e acetona para posteriormente ser visualizada a minha célula espermática em microscópio de transmissão. No caso da análise das proteínas, né, a proteômica, será realizada no último ano do projeto, em que a partir daqueles avaliação da célula espermática que melhor se deu após a diluição em ACP ou 10-tris, passará por uma separação daqueles espermatozoides viáveis em gradiente de Percol, e que depois será adicionado um inibidor de protease meio tris-NaCl e será armazenado até que se faça a análise por meio da proteômica shotgun. Esses resultados serão feitos uma análise em pesquisa a partir dos bancos de dados já estabelecidos por gênero Saimiren, no MascotSurv. A categorização dessas proteínas será realizada pelo STRAP Software e a análise da rede de proteína por o Strip Database. Para análise estatística, para verificar, né, o efeito do diluidor na qualidade seminal, será realizada no programa StatView, em que as dados serão mostrados por meio da média e erro padrão da média. Para a normalidade, utilizará o teste Komarov-Smirnov, em que será feita posteriormente depois ou o teste de análise de variância ou o teste de Cox. Como resultado preliminar, devido à pandemia do Covid-19, nós ainda não conseguimos realizar a osmolaridade nos testes na sua totalidade, nos 10 animais. Entretanto, foi feito um teste preliminar em que a gente fez toda a coleta de sêmen, a biometria testicular se mostrou compatível com já realizada descrito na espécie na literatura, em que a gente avaliou o comprimento, a largura, a altura desse testículo, verificamos que estava assimétrico e o volume testicular total. Como parâmetros seminais, o pH ele se demonstrou também compatível, como já descrito. A osmolaridade foi determinada em duplicata e a gente percebeu que houve um aumento, né, a partir daqueles dados, houve um aumento de osmolaridade que estava de 318 milimol e depois passou para 349 em um curto período, e um grau em torno de 8 segundos, e um grau de coagulação, ele se apresentou daquele sêmen de grau 2 e grau 3, motilidade 20%, vigor 2, integridade de membrana estava com 91%, e espermatozoides normais apenas 16%. Aqui vocês podem ver algumas morfologias espermáticas do espermatozoide Saimiri e Conice. No A, nós temos espermatozoides normais. No B, eu consigo ver alguns defeitos, como espermatozoide com cauda fortemente enrolada. Aqui uma cabeça isolada. E na C, eu consigo ver um espermatozoide com a cauda enrolada. Como considerações finais, a gente pode perceber a partir desse estudo preliminar dessa coleta, que a determinação da osmolaridade, ela pode ter uma variação, né, grande em um curto período de tempo, e essa variação ela pode ser prejudicial para a minha célula espermática.
Vale ressaltar que precisa sim fazer outros estudos para que a gente realmente mostre qual é o padrão de osmolaridade dessa célula espermática, como a osmolaridade se comporta, né, em tempos diferentes, se ela é benéfica ou prejudicial, se há um padrão estabelecido para aquela espécie, porque a osmolaridade, esse aumento de osmolaridade, ele pode se dar principalmente por proteólise e também por ação enzimática. Então, assim, a gente precisa fazer essa determinação para que pode acarretar em danos da célula espermática e que inviabiliza o uso dessa célula posteriormente e outras biotecnologias como a criopreservação seminal. Além de também o uso posterior dessa célula em biotecnologia e outras biotecnologias como a fecundação in vitro e a inseminação artificial. Obrigada.